Capítulo 3 A Grande Tumba. Tradutor, Tio Vlad. Revisor, União Overlord. Parte 1. A equipe liderada pelo trabalhador Parupatra, Greenleaf, partiu de pessoas afetadas pela expectativa e emoção, e olharam ao redor do topo da escadaria que conduz ao túmulo principal. Como se tudo no cemitério tivesse sido coberto por neve do inverno, não havia nada vivo e tudo parecia morto. Havia apenas o silêncio e a luz das estrelas. A equipe perguntou a ele quando terminou de subir os degraus. Velho, você não acha que foi uma oportunidade perdida? Poderíamos ter deixado a pesquisa da superfície para outras equipes. É verdade. Nenhum time importa. Exceto por aquele bastardo, não deve haver muita diferença nas habilidades dos outros. Tudo o que podemos fazer é Avimacher ou Foresight provavelmente pode fazê-lo. Então. Parupatra interrompeu seu companheiro e continuou. Mas não temos o direito de sermos os primeiros pesquisadores amanhã. Nós não vamos estar perdendo muito. Além disso, até amanhã, o levantamento do interior deve estar concluído. A última equipe a entrar iria perder todo o espólio e, na pior das hipóteses, ficaria preso no acampamento base com serviço de guarda. Ah! É muito arriscado ser os primeiros a entrar em um local desconhecido. Eles vão ser as nossas pequenas iscas. Espero que voltem ilesos. Parupatra virou com olhos frios. Seu olhar estava fixo no lugar onde os trabalhadores, que entraram no túmulo, estava de pé. Seu sorriso de escárnio sublime não mostrava o homem alegre do tipo usual, apelidado de velho homem. Aqueles que não sabiam muito sobre ele ficaria surpreso, mas seus companheiros o conheciam. O velho chamado Parupatra era um homem muito cauteloso. Ele era o tipo de homem que iria verificar uma ponte 2 vezes antes de cruzar. Foi assim que ele tinha conseguido sobreviver como um aventureiro por um longo tempo, e ele tinha mesmo vencido um dragão uma vez. Por outro lado, ele também tinha perdido muitas oportunidades devido à sua natureza cautelosa. No entanto, porque ele nunca tinha perdido um único companheiro, até agora, todos os seus companheiros confiavam em suas decisões. Embora a vida fosse o tesouro mais precioso de todos eles, ainda havia algum pesar persistente de que eles podem estar perdendo o saque. Esta é uma oportunidade de encontrar alguns itens realmente surpreendentes. Não vale a pena o risco. Você não está errado, mas dê uma olhada neste cemitério. Você não acha que isso é muito limpo? Se algo está limpando este lugar, um monstro pode sair para dizer olá. Seria melhor deixar as outras equipes descobrir que tipos de monstros existem. Pessoalmente, eu realmente não gosto de pedidos como estes. Há muitas incógnitas. Um colega cuidadosamente respondeu à reclamação de Parupatra. Mas você aceitou isso de qualquer maneira. Isso é porque as outras equipes iriam também. Na pior das hipóteses, vamos deixá-los como iscas enquanto fugimos. A equipe saiu da escada. É por isso que sugeriu pesquisar a superfície. Então, nós podemos fugir em caso de ouvirmos seus gritos. Isso também. Mas eu penso nisso como um jogo. Como você disse, nós podemos perder o saque. Se tivéssemos mais informações, poderia ser mais seguro, mas não sabemos se os benefícios superam os riscos. Se você estiver certo, eu peço desculpas. Não se preocupe com isso, velho. Todos nós confiamos em você. Afinal de contas, na maioria dos casos, você estava certo. Além disso, mesmo que perca hoje, podemos encontrar outros empregos para ganhar dinheiro. Você mesmo disse, contanto que você esteja vivo, há oportunidades para ganhar dinheiro estará sempre lá. Portanto, não há necessidade de mergulhar de forma imprudente. Que nostálgico! Foi quando éramos jovens ainda. Ah, a certeza de que ainda não somos jovens. Não brinque com isso, velho. Você não deve ser o único a dizer isso.
As equipes dirigidas a uma das pequenas criptas sorriam amargamente. Mas eu deveria ter discutido este assunto com vocês antes de tomar uma decisão. Lamento que eu fui em frente e decidi por mim. Bem, você não poderia ajudá-lo nessa situação. Além disso, o velho é o nosso líder escolhido. Se o nosso líder confiável decidiu assim, vamos seguir. Vocês não parecem muito felizes com isso. Por que todo mundo está sorrindo tão amargamente? Bem, de qualquer maneira. Vamos terminar o levantamento rápido e se temos algum tempo de sobra, vamos perguntar Momon para um outro confronto. Esta é uma excelente oportunidade para vocês também. Então, como seria? Lembro-me vividamente de vocês dois brigando. Na verdade, era um duelo digno de um aventureiro de Rankadamantite. Mesmo entre os aventureiros de Rankadamantite, existem muitos tipos de pessoas. Agora, Yggdrasil no Império não é verdadeiramente uma equipe de Rankadamantite. Alguém como Momon seria um aventureiro de Rankadamantite adequado. Um homem que conseguiu algo que eu nunca poderia fazer. Mas velho. Não se preocupe muito com isso. Se eu ainda estava no meu ápice, eu teria ficado com ciúmes, mas agora eu sou apenas um homem velho. Eu não estou particularmente chocado. Eu vi alguns aventureiros de Rankadamantite no meu tempo, mas Momon é especial, mesmo entre eles. Eu sinto que ele é o negócio real. Sério? Claro. Então vocês devem pedir-lhe para verificar a sua esgrima. Se você optar por manter suas aventuras depois que eu morrer, esse tipo de experiência será valiosa no futuro. Eu não posso lhe imaginar morrendo velho. Talvez haja uma aposentadoria agradável. Certo? Velho provavelmente vai viver por muito tempo como Paradigme. Não, isso é demais para mim. Ele está em um nível completamente diferente. Que maravilhosa equipe! Uma voz de mulher veio do nada. As únicas mulheres que estavam com eles eram as duas a partir de Equeranforesict e as 3 escravas elfas de Eruiadatemo. Mas a voz soava diferente de qualquer uma delas. Todo mundo virou-se com as armas prontas. Várias mulheres estavam no topo das escadas do mausoléu que tinham acabado de descer. Havia 5 delas. Elas eram incrivelmente bonitas, mas também foi o que as tornaram tão estranhas. Todas usavam roupas de empregada, mas a sua roupa era diferente de todas que tinham visto antes. Essas roupas tinham um brilho metálico sobre eles, assim como a armadura. Quem é você? Eu nunca vi vocês antes. Existe um túnel secreto, assim como eu esperava. Mulheres. Elas são tão bonitas quanto a beleza de Darkness. Elas não se parecem com as de pessoas comuns. Elas não parecem como um inimigo. Mas, é susceptível de ser contratado pelas mesmas pessoas que nos contrataram. O que devemos fazer, velho? Seus companheiros perguntaram a Parupatra, mantendo seus olhos sobre as mulheres. Negociar com elas seria a melhor opção, mas não havia nenhuma maneira que poderia acabar bem. Nós temos os mesmos números. Mas ainda assim, poderíamos derrotá-las. A força do adversário deve ser igual ou um pouco acima deles. A razão pela qual elas não atacaram, quando todos os trabalhadores estavam reunidos, deve ter sido porque elas não eram suficientemente fortes para enfrentar tudo de uma vez, ou porque pensou que poderia ter sido uma armadilha. A razão que elas finalmente mostraram seus rostos deve ser porque eles tinham certeza de ganhar contra o grupo de Parupatra. Parupatra suou cada vez menos à medida que envelhecia, mas agora, a mão que segurava sua lança estava molhada. Ainda assim, colocar um funcionário em um cemitério. Alguém tem um gosto duvidoso. Em um exemplo, o camarada que estava brincando agora tremia, o rosto pálido e sua testa cheia de suor. Parupatra também sentiu um frio repentino que veio sobre ele, mas a razão pela qual ele teve arrepios não era apenas por causa da temperatura.
A frieza nos olhos das empregadas domésticas que estavam alinhadas no topo da escada era claramente visível sob o luar. Era quase como se os seus olhos estivessem brilhando. Matem eles. Eles precisam morrer. Eles não merecem uma morte rápida. Eles precisam sofrer uma dor inimaginável antes de morrer. A aura assassina girou em torno das empregadas domésticas. O turbilhão de emoção era tão forte que pareceu que o mundo iria desmoronar ao seu redor. Agora. A empregada que parecia ser a chefe aplaudiu levemente. Fomos informados de que nenhum voltaria vivo, então matá-los é um fato. Mas é bom ver todo mundo tão animado sobre isso. Clac! Sons metálicos ressoaram descendo as escadas, o que parecia ser feito de mármore, eram os saltos altos das empregadas, que se assemelhavam a torresmos. Os camaradas de Parupatra recuaram como se tivessem sido empurrados para trás. Considerando que os seus adversários não carregavam armas, eles eram provavelmente Magic Casters. Em cima disso, o adversário segurou a vantagem do terreno elevado. Eles não podiam dar ao luxo de se manterem em pé ao redor de áreas amplas e abertas, sem qualquer cobertura. Para Parupatra e sua equipe, diminuir a distância era vantajoso. Para as empregadas, era o oposto. Mas por que essas donzelas estão descendo as escadas? Elas estão planejando usar Flight, se a situação se tornar perigosa para elas. Observando como as empregadas domésticas, que pareciam sem emoção, como se estivessem usando máscaras, desciam majestosamente as escadas, a equipe de Parupatra se reuniu atrás do guerreiro de escudo e discutiram a próxima etapa. Clac! Fazendo um barulho mais alto ainda, as empregadas pararam na metade do caminho descendo as escadas. Agora, eu vou apresentar-me em primeiro lugar. Sou a sub-líder das Pleiades, Yuri Alpha. Acho que isso vai ser uma reunião curta, mas, por favor, cuidem de mim. Se nós fôssemos lidar com vocês nós mesmos, tudo estaria acabado muito rápido, mas devido a certas circunstâncias, não podemos lidar com vocês pessoalmente. Que pena. A bela voz rolou para fora como um sino tocando no vento. Os sorrisos das incrivelmente belas empregadas transbordavam com uma atratividade que poderia fazer qualquer homem cair de amor em um instante. Parupatra era um ex-aventureiro e já havia visto muitas coisas em sua carreira como um trabalhador. Entre eles eram seres que possuíam beleza além de um ser humano, como elfas. Mesmo assim, ele nunca tinha visto essas mulheres bonitas antes. Era o suficiente para fazer o queixo de qualquer um cair. Seu tom de desprezo e o sentimento de superioridade que fluíam através de suas palavras só poderiam ser a arrogância de pessoas incrivelmente poderosas que se escondiam debaixo daqueles rostos bonitos. Era uma atitude que se equipara com os homens que enfrentaram inúmeros perigos e estavam confiantes em suas habilidades. Elas quase os fizeram repreendê-las. Mas, considerando as circunstâncias, era provável que as empregadas eram mais fortes e ninguém estava interessado em lutar contra elas. Além disso, um dos seus camaradas tinha sido atordoado com a intenção assassina e ainda tinha que escapar de seu medo. Talvez a melhor opção fosse retirar-se para os aventureiros, especialmente Momon, e trazê-los como reforços. Então vou introduzir os seus adversários. Yuri bateu palmas. Como se respondendo ao ruído de palmas, que viajou surpreendentemente longe, o cemitério balançou. Saiam, guardas anciões de Nazarick. O que? O terreno tinha dividido por trás deles e vários esqueletos aparecerão. É este um ataque de pinça. O que? Olhando para cima das escadas, as empregadas eram hostis, mas não pareciam querer lutar em pessoa. Elas pareciam ser espectadores. Ele não podia ignorá-las, mas elas não parecem querer atacar, assim como haviam anunciado. Parupatra concluiu que os verdadeiros inimigos eram os esqueletos na parte de trás e virou-se para enfrentá-los. Esqueletos por si só não eram realmente um adversário difícil.
Mesmo que centenas de esqueletos atacassem a equipe de Parupatra, eles seriam capazes de limpá-los facilmente. Comparado a isso, os 8 esqueletos, que tinha brotado do chão não eram nada. Mas havia um problema. Os camaradas de Parupatra engoliram a seco e inconscientemente deram um passo para trás. A atmosfera em torno deles era diferente dos esqueletos regulares. Mesmo o seu equipamento era diferente. Eles usavam couraças magníficas condizente com guardas reais de algum país, escudos em formato de pipa com um emblema em uma mão e vários tipos de armas na outra. Em suas costas estavam arcos longos compostos, e todo o seu equipamento tinha um brilho mágico neles. Não havia maneira que esqueletos armados com itens mágicos fossem simplesmente esqueletos regulares. Apenas o que é isso? Nem mesmo você sabe, velho. Eu não tenho certeza, mas talvez seja uma subespécie do Skeleton Warrior. Subespécies. Eles não chegam a parecer Skeleton Red Warrior, ou um oponente nunca visto antes e desconhecido sempre evocam medo. Especialmente se eles estavam armados com armas mágicas com efeitos especiais. Considerando quantos de vocês existem, eu acredito que será um número suficiente. Por favor, coloquem algum esforço nisso, e mostrem-nos o quão longe vocês podem durar. É uma honra enfrentar mortos-vivos como estes. Mas, Parupatra pensou objetivamente. Seria difícil ter muitos mortos-vivos armados com tantos equipamentos mágicos. O plano deles era provavelmente enviar o mais forte desde o início. Caso contrário, não teria esperado para que todos possam entrar e se separarem. Esta é a força máxima de sua tumba, certo? Você realmente acha que pode nos parar com só isso? Quando Parupatra olhou para cima, Yuri olhou em volta como se ele tivesse sido capturado. Eles atingiram o alvo. Eles tinham vindo e instalado esta armadilha desde que começaram a falar de nós. A forma mais inteligente de usar a sua força final era para dividir e conquistar. Considerando-se as chances de que eles podem não correr para o inimigo, a melhor estratégia era esperar pela entrada, onde toda a gente teve que passar por quando estavam física e mentalmente exaustos de procurar pelo túmulo. O plano do adversário era óbvio assim. Ela provavelmente disse: vamos ver o quão longe você pode resistir para incentivá-los a começar a correr para longe, para que ela pudesse atacar de trás, o que seria uma posição vantajosa para ela. Seria necessário combater o inimigo várias vezes, mesmo depois disso, então eles gostariam de conservar a sua força, tanto quanto possível. Então só havia uma coisa a fazer. Se nós derrotarmos todos os esqueletos aqui e quebra-los, está tudo acabado. Estou errado. Por uma questão das equipes que viriam atrás deles, eles precisavam destruir os guardas anciões de Nazarick. Eles podem ser rivais, mas companheiros em uma missão ainda eram companheiros. Além disso, se o outro lado havia previsto que eles iriam fugir, ficar e lutar teria a menor chance de cair em uma armadilha. Se os seus adversários eram muito fortes, eles ainda tinham a opção de chamar Momon como um último recurso. E pensar que nos tornaríamos as iscas dessa vez. Como devo dizer, dá-me uma dor de cabeça. Mas vocês acham que é tudo que eles têm? É difícil imaginar mais quaisquer mortos-vivos armados com esse tipo de equipamento em torno de Mentir. Este é o lugar que qualquer intruso deve passar. Taticamente, faz sentido para posicionar as tropas mais fortes aqui. Eles sabem mais sobre este lugar do que nós e eu duvido que eles cometam o erro de dividir muito de sua força. Não é obrigado estar um pouco mais adentro da própria sepultura. Mas o que é, provavelmente haveria classes menores de mortos-vivos. Velho, vamos matá-los. Eles são perigosos. Realmente perigosos. A nossa rota de fuga foi fechada no momento em que nos atacaram em pinça. Mesmo se nós voássemos, nós provavelmente levaríamos uma chuva de flechas. Temos que nos manter aqui.
Não há nenhuma outra maneira do que derrotá-los na cabeça. Em meio aos gritos de Parupatra, uma voz, surpreendentemente paternalista, veio de cima. Bem, eu acho que há essa forma de passar. Vamos torcer por vocês, então, por favor, comecem. Em meio às palavras desbotadas, os guardas anciões de Nazarick começaram a avançar. Yuri e companhia tinham mudado seus rostos como se elas torcessem. Eles foram incapazes de esconder a sua surpresa com a maneira inesperada a situação se desenrolava. Eles não tinham previsto tudo isso. Ei, eles são de verdade. Inesperado. Kositos-sama também foi surpreendido. Se as coisas continuarem assim, o plano não irá conforme o programado. Um martelo girou pelo ar, enquanto Yuri e suas companheiras observavam. Parece que ele não vai fazer isso. Ele vai morrer. No momento em que Lupus Regina falava, um homem recebeu um golpe no peito e caiu. O som de metal sendo esmagado e o som de algo pesado caindo podia ser ouvida claramente, mesmo no meio de uma batalha feroz. A primeira vítima foi um guerreiro humano. O guarda ancião de Nazarick que empunhava um martelo impregnado de lightning nem sequer comemorou sua matança e simplesmente se dirigiu em busca do próximo alvo. Clérigo San, se você o curar rápido o suficiente, ele não irá morrer. CZ balançou a cabeça para Yuri, que parecia um pouco preocupado. Não faz sentido. Foi morte instantânea. Além disso, a formação entrou em colapso por causa dele. Os dois guardas anciões de Nazarick que o guerreiro tinha segurado voltaram a avançar, um em direção ao clérigo e outro marchando em direção à parte de trás da formação. O clérigo vinha lutando contra dois desde o início, e agora ele teve que lutar com mais um. Ele não tinha mais espaço para usar sua magia. A única coisa que podia fazer era tentar evitar os ataques vindos de três direções. Mesmo Parupatra, que estava indo muito bem, estava lutando contra três adversários e não poderia ajudar os outros. O ladino só não tem o poder de fogo. Será que eles não têm algum tipo de trunfo em seu bolso de trás? Agora, o ladino que tinha que lutar enquanto defendia o Magic Caster Arcano teve de assumir mais um adversário e ele já vinha enfrentando dois. As armas leves de um ladino não eram capazes de desferir um golpe decisivo contra os guardas de Nazarick, um adversário que estava vestido com uma armadura pesada e um morto-vivo, que não tinha pontos fracos particulares. Ele tentou se esquivar com seu corpo ágil, mas contra os mortos-vivos incansáveis, a resistência era inútil. Ele está olhando para cá com uma expressão tão triste. Devemos acenar para ele. Deve estar tudo bem. Se está tudo bem. Lupus Regina agitou as mãos para Parupatra com um sorriso entusiasmado. Ataque direto? É porque Lupus se distraiu. Foi e é minha culpa, então. Sim. Sua culpa. Mas torcida é bom. Força equipe. Sim. Espero que eles lutem entusiasticamente. Cada dama assentiu com as palavras de Yuri. Na batalha com a equipe de trabalhadores de Parupatra, os guardas de Nazarick os dominaram completamente desde o início. Yuri e as empregadas quase sentiram simpatia para com os trabalhadores, enquanto assistiam um jogo que só poderia ser descrito como um massacre unilateral. Antes da batalha começar, elas estavam rindo com a intimidação inútil dos trabalhadores, mas assistir a essa luta chata, elas não poderiam esconder seus bocejos e começaram a torcer para a equipe de Parupatra. Se é isso de um lado, eu realmente não sei o que dizer. Nenhuma carta na manga. Eles não estavam tentando usar magia de invocação pouco antes. A terceiro aba. Isso não é muito fraco para ser considerado o grande trunfo. Mas tentando fazer uma parede com monstros invocados era uma boa ideia. Eu concordo. Se eles constantemente não estivessem sendo atacados, eles poderiam ter tido tempo para traçar estratégias e reconstruir a formação. Mas tentar usar voo, não era um plano bom quanto Brinkley disse ao velho homem.
Não tenho certeza se eles estavam tentando fugir ou apenas planejando lançar magia no ar. Alvo prioritário. Nenhuma cobertura. O Magic Caster Arcano já tinha tomado uma lesão crítica e caiu sobre o seu lado. Se alguém estivesse livre, eles teriam usado magia de cura ou uma poção para trazer o Magic Caster de volta para a formação, mas todo mundo estava muito ocupado. Como resultado, a única coisa que o Ladino podia fazer era protegê-lo de tomar um golpe final. Mas por que eles acreditam que poderia ter apenas aqueles poucos guardiões antigos de Nazarick? Era um mistério. Será que eles pensam sobre tudo de uma forma que era conveniente para eles? Não era porque eles eram estúpidos. Pode ter sido algum método de autopreservação humana para reunir coragem e prevenir-se de cair em desespero. Parece impossível. Parece que sim. Parece que vai acabar em breve. Outra estratégia como o ladrão os defendeu até os outros retornarem poderia ter sido bom, também. Todos olharam para Entoma com uma expressão fria. Por que você ver uma maneira que eles possam voltar? Salvar a si mesmos. Seria demais para eles tentar deixar o grande túmulo de Nazarick. Uma voz cheia de dor e algo caindo ecoou. As empregadas domésticas de combate olharam para a fonte e falaram em voz cheia de decepção. Ao Ladino caiu também. Parece que isso vai acabar logo. Ponto. Devíamos ter os deixados implorar por suas vidas nas escadas. Mas eles estavam muito confiantes. Pensei que tinham algo na manga. Elas não tinham certeza se o Ladino tinha morrido, mas o cheiro pungente de sangue fresco flutuava por todo o caminho onde as empregadas estavam de pé. Cheiro delicioso. Você pare com isso. Yuri deteve. A ordem do mestre era recuperar os corpos de todos incapacitados, vivos ou mortos. Elas não poderiam fazer algo tão rude quanto apresentar um corpo depois de insetos terem passado por eles. Carne fresca. Vou pedir a Aissama por isso mais tarde, vou ser paciente por agora. Mas não vamos estar em apuros agora. Originalmente isto era para testar a eficácia com que eles poderiam parar os que tentavam fugir. Parece com isso. É por isso que muitos mortos-vivos fortes estão escondidos na parede. Parece que Kositus-sama havia calculado que iríamos pegá-los facilmente. Atacar de frente. Inesperado. É o que acontece quando você não analisa a força do seu oponente corretamente. Quanto aos que ainda estão vivos, vamos curá-los e enviá-los para a sala de interrogatório. Para os mortos, vamos reportar ao Aissama. Assim, para o Patra e sua equipe desaparecerão do mundo naquela noite. Parte 2. Comecem a atacar de novo. O grito de Greenon ecoou pela cripta preenchida com o cheiro forte de mofo e morte. O quarto era cerca de 20 metros de largura e 5 metros de altura. No meio da sala cheia de luz feita por um rodízio mágico e tochas caíram no chão, eram as silhuetas de seres humanos. Junto com Greenon, Eavimacher foi encurralado. O interior foi preenchido com mortos-vivos menores, como zumbis e esqueletos. Seus números eram estupendos. Greenon e um guerreiro segurando um escudo, contendo a maré de morte, para não ficar na parte de trás da formação. Um zumbi bateu seu braço na armadura completa de Greenon. Mesmo que um morto-vivo fosse mais forte do que o ser humano médio, ele ainda não poderia danificar a armadura de aço. O lado podre explodiu e manchas mal cheirosas de carne agarraram-se à armadura. Os esqueletos eram os mesmos. Com apenas armas enferrujadas, eles não poderiam atravessar uma armadura completa imbuída de magia. Talvez um possa ter sorte e perfurar a placa, mas era por isso que ela estava imbuída de magia. Greenon balançou seu machado na horizontal e o jogou um para baixo, mas mais mortos-vivos correram para preencher a lacuna. A horda encurtou a distância, como se quisessem pisoteá-los com seus números. Droga! Há muitos deles. O guerreiro segurando um escudo ao lado de Greenon gritou com voz ofegante.
Graças ao seu grande escudo que cobria todo o seu corpo, ele não estava ferido, mas o escudo foi coberto com todos os tipos de fluidos vis. Ele estava esmagando os crânios de esqueletos com sua maçã, mas ele estava sendo lentamente empurrado para trás. De onde é que todos estão vindo? A curiosidade do guerreiro era natural. A equipe de Greinion tinha procurado várias salas após a divisão fora das outras equipes no cruzamento. Infelizmente, não havia tanto tesouro como o mausoléu, mas depois de encontrar um pedaço considerável de objetos de valor nos arredores, eles lentamente procuraram mais. Quando eles entraram nesta sala para dar uma olhada, a porta se abriu de repente e os mortos-vivos começaram a aparecer. Um zumbi ou um esqueleto por si só não era um oponente difícil, mas seus números eram o verdadeiro problema. Mesmo que caíssem ou fossem pisoteados, eles não iriam morrer, mas os mortos-vivos chegariam ao flanco traseiro. Claro, o flanco traseiro não pode ser derrotado tão facilmente, mas contra estes números, era difícil dizer. Com um pouco de má sorte, a frente entraria em colapso imediatamente. Greinion pensou isso, e decidiu usar a força que ele tinha conservado. Nós vamos terminar isso em um instante. Deixo isso para você. A retaguarda, que só tinha atirado pedras até agora, começou a se mover. Para Greinion dos Eavimacher, mortos-vivos como estes não eram realmente uma ameaça. Mas por eles não serem uma ameaça real, ele tentou conservar sua força, mantendo a retaguarda na reserva. Se a retaguarda atacasse, os mortos-vivos não seriam um problema. Meu senhor, ó Deus da terra! Por favor, repele os maus. O clérigo segurando um símbolo sagrado gritou enquanto evocava poder divino. O ar que estava cheio com uma aura negativa se dissipou e foi preenchida com uma brisa fresca. Uma onda de energia divina, mais forte do que o habitual, lançada do clérigo, varreu a negatividade. Assim que a habilidade foi ativada, os mortos-vivos ao redor do clérigo transformaram-se em cinzas. Exorcizar os mortos-vivos geralmente apenas os faz fugir, mas se houvesse uma diferença absoluta em força, ele aniquilaria os mortos-vivos em seu lugar. No entanto, era extremamente difícil de eliminar um grande número de mortos-vivos porque é necessária uma quantidade correspondente de força. Como resultado, mais de 20 mortos-vivos foram extintos. FLY. Fireball. A Fireball voou do Magic Caster Arcano e explodiu em meio à horda de mortos-vivos. Um pilar de fogo brotou por um momento e queimou a falsa vida dos mortos-vivos dentro do raio de efeito. Ainda não acabou. Fireball. Meu senhor, ó Deus da terra! Por favor, repele os maus. O ataque em área foi lançado novamente e o número de mortos-vivos caiu drasticamente. Vamos! Bem. O guerreiro abandonou seu escudo, pegou duas maçãs e saltou para a horda dos mortos-vivos junto com Greinion. Teria sido muito fácil deixar tudo para os Magic Casters, mas a razão de Greinion correr era para que eles pudessem conservar o máximo de mana possível. Especialmente para o clérigo, que só poderia repelir os mortos-vivos por um certo número de vezes por dia. Porque um trabalho que era especialmente potente contra mortos-vivos, ele seria a sua carta na manga enquanto eles estavam no túmulo. Greinion balançou seu machado no grupo de zumbis. Ao invés de sangue, um líquido espesso saiu do corte, escorrendo fracamente, teria jorrado se eles tivessem corações. A partir dos cortes vinha um cheiro repugnante, mas não era nada que não poderia aguentar. Em vez disso, seus narizes já estavam dormentes. Junto com os guerreiros, eles atacaram, atacaram e atacaram. Eles não pensaram na defesa nem por um momento. Era o tipo de carga que podiam fazer, graças à sua armadura resistente suportado por magia, para não mencionar que os mortos-vivos eram fracos. Às vezes, um morto-vivo conseguiu golpear a cabeça de Greinion, mas a armadura absorveu todo o choque e não havia pressão sobre seu pescoço.
Mesmo quando ele era atingido no peito ou no estômago, ele mal sentia. Seus oponentes eram mortos-vivos menores. Eles eram apenas um desafio por causa de seus números, mas desde que eles tinham diminuído bastante a quantidade de mortos-vivos, eles encontraram um pouco de espaço para respirar mais uma vez. O guerreiro gritou enquanto ainda balançava as armas. Até agora, nós só lutamos contra os mais fracos, mas considerando o seu número, este túmulo deve ter um monte deles. Sim, também não seria estranho se mortos-vivos mais fortes nascessem e ainda estivessem vagando em algum lugar. Mas eu não sei por que eles ainda não aparecerão. A pessoa que respondeu foi o clérigo que pegou o escudo do guerreiro, mantendo um olho sobre a situação. Talvez todos esses mortos-vivos foram convocados por alguma invocação mágica ou algum item. Porque estes corpos mortos-vivos se desintegraram depois de um determinado período de tempo, não foi o suficiente para encher a sala inteira com os corpos. Estes corpos de mortos-vivos também desapareceram de forma semelhante aos monstros invocados. É por isso que o Magic Caster interrompeu. Algum tipo de mecanismo que convoca mortos-vivos menores em massa. Eu não quero pensar sobre isso. Não me faça imaginar este túmulo apertado com zumbis em todos os lugares. Grenion respondeu e olhou ao redor da sala, enquanto explodia a cabeça de um esqueleto como se ele estivesse podando uma árvore. O número de mortos-vivos restantes podia ser contado com as duas mãos, e as portas abertas não mostraram sinais de reforços para os mortos-vivos. A luta ia acabar em breve. Naquele momento, ele sentiu uma sensação de frio que subia do fundo de seus pés. Seu senso de perigo disse-lhe para evacuar, mas seria tarde demais nessa situação. Mesmo assim. Alerta! Todos saiam do quarto. O ladino gritou como se ele tivesse o mesmo sentimento. Mas era tarde demais. O piso duro de repente desapareceu. A sensação de flutuação envolveu seus corpos e alguns instantes depois, seus corpos desorientados bateram no chão. Grenion ouviu vozes cheias de dor de seus companheiros, mas levantou-se com seu machado que ele não tinha largado na queda, e atacou os esqueletos rolando no chão. Extermine-os. Desde que os mortos-vivos tomaram danos da queda, os esqueletos estavam especialmente fracos contra danos de esmagamento, assim, como levou dano significativo na queda, era fácil de matá-los. Grenion olhou ao redor do quarto apenas após a limpeza de todos os mortos-vivos. Eles haviam caído em uma armadilha mágica que fez o chão desaparecer. Olhando para cima, o teto estava muito acima deles. Pelo menos 12 metros acima. 3 metros acima do chão, havia uma porta, e 3 metros acima, para um total de 6 metros, era a porta aberta através da qual eles tinham vindo pela primeira vez. Eles haviam caído cerca de 2 andares no total. Descrevendo de forma geral, era como um longo pilar. A parte inferior tinha a forma de uma pirâmide invertida, e o declive era íngreme o suficiente para fazer alguém escorregar todo o caminho em direção ao centro se caíssem. Na verdade, um de seus companheiros já tinha caído e estava preso no meio de todos os zumbis que caíram para baixo. Era surpreendente que ninguém se machucou depois de cair de tal altura. A coisa estranha sobre o layout era a cerca de 3 metros acima do fundo, onde havia uma porta fechada. Havia 4 túneis de cada lado, para o total de 16 túneis. É quase como se o quarto fosse projetado para afogar as pessoas. Como se a água fosse começar a derramar em grande quantidade daquela porta. Não, pior ainda, poderia ser algo como lama. Eu concordo. Devemos olhar ao redor aquela porta para ver se ela é segura para escapar. No entanto, era difícil de subir 2 andares em uma superfície lisa com nada para agarrar. O ladino provavelmente poderia subir sem problemas, mas para alguém vestindo armadura como Grenion, era impossível.
Comparativamente, a porta que existia na parte inferior era desconhecida, e possivelmente perigosa, mas seria mais fácil de alcançar. Enquanto eles estavam discutindo como subir, algo saiu de um dos 16 túneis. Era um cadáver inchado, um bomber plug. A razão pela qual ele estava inchado era porque ele estava cheio de energia negativa. Era um morto-vivo que explodia depois de morrer, infligindo danos aos vivos e curando os mortos-vivos. O morto-vivo inchado como um pedaço de carne atirou-se para fora do túnel. Ele bateu no chão com um som nojento, mas o problema era o que veio a seguir. Seu corpo circular não poderia ganhar força contra o piso inclinado e colidiu contra a equipe de Grenion como uma pedra. Cuidado! Fujam! Não diga isso para a pessoa que está encarregada de pensar em tudo. Todos, incluindo o Magic Caster que estava quase chorando, mal se esquivaram dos mortos-vivos, uma vez que continuaram rolando em direção ao centro da pista. Quando o próximo Homem-Bomba Praga espiou para fora, eles perceberam que o anterior foi apenas o primeiro de uma horda e instintivamente sabiam o que estava prestes a acontecer. Corram! Este quarto vai ficar enterrado com eles. Se alguém fosse empurrado por um morto-vivo, iriam cair em direção ao meio e seriam esmagados pelos corpos. Mesmo que eles não morressem por esmagamento, eles iriam ser imobilizados e continuariam a tomar dano negativo pelas pragas dos bombardeiros que explodiriam com os ataques de seus companheiros. Esta armadilha é realmente maligna. Alguém me impulsione. Bobagem, então essa pessoa não será capaz de se esquivar de todos os ataques. Mesmo se eles evitassem o primeiro ataque, eles perderiam o equilíbrio e não serão capazes de se esquivar do próximo. Pedir a alguém para se tornar um impulso numa situação como essa era cruel. Então eu vou usar a magia Flight. Não se preocupe com Flight. Você não pode transportar todos nós sozinho. Isso não. Merda, eles estão caindo. Eu estou falando sobre o Web Ladder. Isso soa bem. Para a porta mais próxima, por favor. Grenion, por favor, cobra-nos. Não, não se incomode. Estamos indo pela porta que entramos. Essa porta aqui é perigosa. Não havia tempo para perguntar a razão por trás do porquê ele pensou que a porta era perigosa, mas sua confiança em Grenion era absoluta. Web Ladder. Com a magia ativada, uma teia de aranha se espalhou até a parede. Esta teia de aranha mágica tinha uma viscosidade estranha. Se a pessoa não queria se mover, ficaria presa, mas se alguém quisesse se mover, ela o deixaria ir imediatamente. Era uma mágica perfeitamente adequada para usar no lugar de uma escada. A equipe de Grenion subiu com um movimento perfeito, apesar de seu medo. A pessoa que mal chegava na porta aberta primeiramente pesquisava cuidadosamente a área. Se eles fossem empurrados para trás aqui, então seria realmente o fim. Ele deu um suspiro de alívio. O pior cenário teria sido evitado e não havia nenhum sinal de mortos-vivos. Depois que ele terminou a verificação de mortos-vivos, ele pulou para dentro do túnel e puxou as pessoas de baixo. Estamos vivos. E pensar que quase foram esmagados até a morte por mortos-vivos, tinha a possibilidade de ser um dos piores tipos de morte nesse mundo. A arquitetura deste lugar é simplesmente maligna. Minhas pernas doem da queda, lancem alguma magia de cura para mim. Eu acho que a energia negativa foi jogada no seu arranhão da ponta do pé, quando ele explodiu. Muito assustador. Nós tivemos sorte. Mas por favor, não peça a Magic Casters para evitar ataques mais. Todo mundo reclamou, enquanto recuperavam o fôlego. Ei, Grenion, por que você queria evitar essa porta? Eu pensei que aquela porta seria o verdadeiro alvo. Eles geralmente têm sempre uma rota de fuga perto do lugar perigoso. Foi só um palpite. Você se importa de jogar uma arma inútil nela? Grenion respondeu com o tom regular e o ladino jogou uma adaga na porta.
A adaga voou direto e parecia que fosse bater na porta, mas brotou um tentáculo da porta e desviou o punhal. Isso é, uma dor imitator. Não, considerando a cor do tentáculo, poderia ser um dor imitator morto-vivo. Um monstro que restringe o adversário com tentáculos pegajosos, enquanto ataca-os. Tchê, então era uma armadilha dupla. Que mal! Mas você viu através dele. Foi um palpite. Não, para ser mais preciso, eu simplesmente escolhi o conhecido sobre o desconhecido. Além disso, a porta estava em uma posição onde ela iria tomar rajadas de energia negativa contínua. Objetos não vivos como portas levariam menos danos das explosões, mas gostaria de saber por que eles iriam fazer uma porta lá embaixo. Agora, vamos seguir em frente. Grenion fechou a boca no meio de sua frase. O ladino que estava falando tanto agora colocou um dedo sobre os lábios e estava se concentrando em ouvir. Quando Grenion ouviu, ele podia ouvir um som de rachadura irregular, como se algo estivesse batendo no chão. Todos se voltaram para o túnel onde o som estava vindo. Provavelmente um inimigo, certo? Eu estava esperando que poderíamos fazer uma pausa. Sim, e há apenas um. Sem sinais de tentar esconder-se também. Seria bom se este fosse o último. Todo mundo lentamente levantou sua arma. O guerreiro de pé na frente recebeu seu escudo e escondeu metade de seu corpo por trás dele. O Magic Caster preparou sua arma para lançar um ataque a qualquer momento em direção ao som que estavam ouvindo. O clérigo preparou seu ícone santo e o ladino apontou seu arco. Clac, clac. O som tornou-se gradualmente mais alto e o adversário mostrou-se. Velhas, mas luxuosas vestes cobriam seus membros, que eram tão finos quanto os de uma jovem menina, e detinham um equipamento em uma mão. Esta era a fonte do som. Com apenas uma fina camada de decomposição de pele, o rosto tinha uma aparência de sabedoria diabólica e aura negativa cercava o corpo como um nevoeiro. Era um Magic Caster morto-vivo. Sua identidade era um Lich ancião. Elder Lich. O Magic Caster que identificou o monstro gritou primeiro. Isso estava certo? Um monstro que nasce, quando o cadáver de um Magic Caster de magia negra ganha vida profana. Era esse tipo de monstro diabólico. Os camaradas de Grenion imediatamente mudaram a formação quando ouviram Elder Lich. Ninguém estava no mesmo lugar e eles mantiveram distância um do outro, em caso de uma magia com efeito em área ser lançada. Um Elder Lich era um adversário forte. Seria difícil para um aventureiro de rank platina, e relativamente poderia ser vencido por um aventureiro de rank mithril. Para a equipe de Grenion, se desconsiderado o seu cansaço, era um adversário que poderiam facilmente vencer. Felizmente, eles também tinham um membro que era especialmente forte contra mortos-vivos, então eles estavam confiantes. Além disso, se o adversário estava extremamente longe, teria sido perigoso, mas a distância entre eles era vantajosa. Você deve ser o mestre de sua tumba. Grenion tinha chegado a essa conclusão. Liches mais velhos eram governantes. Às vezes, eles dominavam sobre uma horda de mortos-vivos e, ocasionalmente, negociavam com os seres vivos. Havia uma abundância de Elder Liches infames como o capitão de um navio fantasma que deslizavam através da névoa das planícies Catsi, ou um Elder Lich, que governou um castelo abandonado. Se era um Elder Lich, então não era estranho pensar que seria o dono da tumba. Nós escolhemos a direção certa. Temos sorte. Embora matar o proprietário deste túmulo não era o pedido. Vamos mostrar a ele o poder de Yavimashir. Ajoelhe-se diante da bênção de Deus. Todos os seus companheiros gritaram juntos. Foi para suprimir o medo de enfrentar um adversário forte como um Elder Lich. Magic Defense. Grenion tentou gritar ordens aos seus companheiros cheios de determinação, mas foi cercado com um sentimento de temor. A fonte deste temor era o poderoso adversário que se encontra diante deles, o Elder Lich.
O que ele está fazendo? Ele está planejando um ataque furtivo. O Elderlich não mostrou nenhum sinal de movimento contra a equipe de Grêmio. Ele não levantou seu pessoal, nem cantou qualquer magia, mas simplesmente os assistiu. Os companheiros de Grêmio não conseguiam esconder sua surpresa com isso. Suas expectativas de uma batalha imediata tinham sido quebradas. Mas eles também hesitaram em atacar primeiro. Os mortos-vivos nutriam ódio por todos os seres vivos. Mas certos mortos-vivos oniscientes eram capazes de suprimir o seu ódio para negociar. Se os vivos sugerissem uma negociação, geralmente acabariam como um mau negócio, mas se os mortos-vivos fizessem a primeira oferta, houve casos de pessoas obtendo itens antigos que haviam sido criados com o conhecimento hoje esquecido. Seria o melhor cenário possível, se eles não tivessem que lutar contra um adversário forte como um Elderlich. Talvez ele estivesse ansioso porque não conseguiu matá-los com armadilhas, ou talvez reconhecesse suas habilidades e estava procurando uma maneira de consertar as coisas por si mesmo. Considerando todos esses fatores, seriam tolos se atacassem primeiro, uma vez que iriam destruir qualquer chance de negociação. Uma batalha difícil sem uma rota de fuga estabelecida tinha riscos enormes. Os companheiros de Grêmio se entreolharam como se todos chegassem à mesma conclusão. Era o trabalho do líder falar como representante. Desculpe-me, acredito que você é o proprietário deste túmulo. Estamos. O Elderlich virou sua face grotesca a Grêmio e elevou seu dedo ossudo aos seus lábios. O que significava, cale a boca. Não era uma boa ação vinda de um Elderlich, mas ninguém foi corajoso o suficiente, não, ninguém foi estúpido o suficiente para dizer algo assim a um adversário tão forte. Grêmio fechou a boca obedientemente. No corredor cheio de silêncio, ele duvidava de suas orelhas quando ouviu aquele som novamente. O barulho batendo que ele ouviu há um tempo atrás. O barulho de algo batendo no chão. E 6 deles. A equipe de Grêmio se entreolhou. Eles não podiam acreditar em seus ouvidos. E todos entraram em pânico. Quem era ele? Quem disse que o Elderlich era o mestre de sua tumba? Eu sinto muito. Fui eu. O que diabos é isso? Como isso faz algum sentido? Como é que vamos ganhar contra isso? Mesmo as bênçãos de Deus têm os seus limites. Atrás do primeiro Elderlich, monstros semelhantes a ele aparecerão. 6 deles. Havia um total de 7 Magic Casters mortos-vivos extremamente fortes. Enquanto fossem do mesmo tipo do monstro, teriam métodos semelhantes de ataque. Em outras palavras, se a pessoa tivesse uma forma de neutralizar seus ataques, era teoricamente possível derrotar todos eles. No entanto, nenhum deles possuía o método para fazê-lo, nem era possível possuir tais métodos. Nesta situação sem esperança, Grêmio e seus companheiros perderam toda a vontade de lutar. Então, vamos começar. Seguindo a voz do Elderlich que não apresentou sequer uma sugestão de querer negociar, 7 cajados subiram lentamente. Ao mesmo tempo, o grito de Grêmio ecoou. Corram! Como se esperassem o referido comando, todos eles correram com toda a sua força no sentido oposto dos Elderliches. É claro que eles não tinham tempo para pensar sobre o que estaria além do túnel. Eles só procuraram melhorar suas chances de sobrevivência contra a investida dos Elderliches. O Ladino correu na frente, então Grêmio, então o Magic Caster, em seguida, o Clérigo e, finalmente, o Guerreiro. Todos eles correram sem hesitar. Uma esquina. Normalmente eles ficariam receosos de um monstro aparecer ao virar da esquina, mas, considerando os passos que vinham atrás deles, não havia tempo para olhar cuidadosamente ao redor antes de ir. Eles deixaram tudo na sorte e apenas correram. Em cada lado do corredor, havia uma porta de pedra, mas eles estavam com medo de correr em um beco sem saída e não se incomodou de abri-los.
Sons metálicos das pessoas vestindo a armadura completa ecoavam alto, o que poderia atrair outros monstros, mas não havia tempo para lançar silêncio. Eles correram e correram e correram. Depois de virar cantos depois de cantos e correndo pelo túnel à velocidade máxima, haviam perdido sua orientação e já não podiam dizer onde eles estavam. Se possível, eles queriam voltar para a entrada, mas eles simplesmente ainda não conseguiam relaxar. Eles ainda estão nos perseguindo? Grenion perguntou enquanto ainda corriam. A resposta veio do guerreiro na parte de trás. Sim. Eles estão correndo, também. Droga! Parem de correr atrás de nós. Basta usar a magia Flight. Se usássemos a magia do voo, eles também usariam, então eles poderiam nos atacar enquanto estivesse nos seguindo, seu idiota. Vamos bloqueá-los em algum quarto e negociar. O Magic Caster gritou enquanto ofegava por ar. Ele era o menos fisicamente apto de todos os membros e parecia que ele estava prestes a entrar em colapso. Grenion decidiu que não era o caminho a percorrer. Eles não poderiam durar mais tempo. Monstros mortos-vivos como Elderliches não sentiam nenhuma coisa como fadiga. A este ritmo, acabariam por nos apanhar e matar todos os trabalhadores exaustos. Como existem tantos Elderliches? Era algo que desafiava o senso comum. O mestre de sua tumba era algo ainda mais forte que um Elderlich. Essa era a única explicação que ele poderia pensar. Mas será que tais mortos-vivos existem? Grenion não tinha resposta. Droga! Este túmulo maldito! O guerreiro na parte traseira gritou enquanto respirava com dificuldade. Como se estivesse esperando por esse momento, o chão começou a brilhar em formas. Era grande o suficiente para envolver todo o grupo de Grenion. Arg! A voz de alguém saiu com o que soou como um grito. E, em seguida, houve uma sensação de flutuação, diferente de quando eles tinham caído anteriormente. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. A visão de Grenion era nada além de escuridão. Havia algo espesso sob suas botas e ele sentiu uma sensação afundando lentamente, como se ele estivesse sendo sugado em um pântano. Ele havia entrado em pânico por um tempo, mas não parecia muito profundo porque ele parou de afundar depois que ele foi submergido a cerca do nível da cintura. Grenion falou no reino dominado pela escuridão e silêncio, como uma criança perdida à procura de seus pais. Há alguém aqui? Por aqui, Grenion. A voz de um dos companheiros, o ladino, apareceu. Ele não parecia muito longe. Provavelmente aproximadamente a mesma distância que mantinham quando eles estavam correndo. Há mais alguém? Não houve resposta. Foi a resposta esperada. Considerando que não havia luz, o Magic Caster ou o guerreiro provavelmente não estariam aqui. Ele deve considerar-se de sorte que, pelo menos, o ladino estava com ele. Parece que só há nós. Isso significa que... Tchê, eu acho que você está certo. Grenion olhou em volta, dando um passo para frente. A escuridão profunda estava em todo lugar e invocou o medo de que ele não seria capaz de dizer a si mesmo onde termina e onde a escuridão começa. Não havia nenhum sinal de movimento em qualquer lugar. Devemos acender a luz. Isso seria seguro. Ele se perguntou se seu movimento iria quebrar este silêncio, ou acionar uma armadilha, e outros pensamentos negativos sobre erros. No entanto, os olhos humanos não podem ver no escuro e eles precisavam de algum tipo de fonte de luz. Espere um momento. Com voz do ladino, algum tipo de ruído em movimento veio da escuridão e apareceu uma luz. A visão do ladino segurando uma vara de incandescência foi a primeira coisa que viu, seguido de incontáveis objetos brilhantes que refletiam a luz. Lembrou-se dos tesouros no mausoléu. Mas esse não era o caso. Grenion mal reprimia seus gritos e o ladino parecia que estava prestes a ter uma convulsão. A luz trouxe inúmeros reflexos. Insetos encheram toda a sala e a identidade dos insetos eram baratas.
O quarto estava cheio de baratas de vários tamanhos que vão desde aqueles do tamanho do dedo mindinho até aqueles que tinham mais de 1 metro de comprimento. Além disso, elas estavam empilhadas em cima uns das outras em inúmeras camadas. A sensação de esmagamento e o ruído em seus pés eram das baratas. Considerando-se que elas estavam até a cintura, ele não queria imaginar quantas tinham. O quarto era tão grande que a luz não chegava às paredes. Considerando que a área efetiva do bastão luminoso tinha 15 metros de raio, ele poderia compreender o quão grande o interior era. Quando ele olhou para o teto, ele podia ver um enxame gigantesco de baratas que refletiam a luz de volta para ele. O que é este lugar? O ladino murmurou com um tom de gemido. Gray não conseguia entender o que ele sentia. Ele sentiu que quando ele falou, todas as baratas começaram a se mover ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Enquanto olhavam em volta com medo, Gray se lembrava do último momento antes de terem sido teletransportado para a escuridão. Ele pensou sobre o círculo mágico brilhante e perguntou ao ladino. Era uma armadilha no chão. Provavelmente não é o caso. Não era algo simples. Um feitiço diferente. A armadilha mágica do tipo de teletransporte. Talvez os Elderliches o lançaram. Magia de teletransporte existia. Por exemplo, a terceira aba tinha uma magia que usaram para fugir, move dimensional, era um deles, mas o Magic Caster só poderia usar esse feitiço em si mesmo. Magia como esta, que poderia ser usado em outras pessoas, e várias pessoas, deve estar acima do que da quinto ou sexto aba de magias que poderia teletransportar um grupo de pessoas de uma só vez, certo? Sim? Eu acho que sim. E pensar que eles poderiam usar esse tipo de magia. Um ser que poderia usar quinto aba de magias no mínimo. Era inédito? Mas poderia fazer sentido para Grenham. Se havia alguém tão forte quanto isso, então fazia sentido que ele seria capaz de governar sobre vários Elderliches de uma vez, e uma vez que eles eram inteligentes, eles seriam mais fáceis de comandar e controlar bem. Grenham percebeu a verdadeira extensão do perigo que espreita dentro desta tumba e uma sensação de refrigeração encheu seu corpo. Ao mesmo tempo, o ódio para o Aro que tinha feito este pedido começou a ferver dentro dele. Naturalmente, as pessoas que tinham aceitado este trabalho foram Grenham e os outros trabalhadores, e eles tinham colocado suas vidas como uma moeda de apostas, apesar de todos os riscos. Eles não podiam dizer nada sobre isso. Mas o Aro deve ter obtido alguma informação sobre o túmulo. Caso contrário, ele não teria oferecido tal quantia significativa de dinheiro para reunir os trabalhadores. Será que ele propositadamente escondeu de nós? Maldição! Vamos sair daqui rápido. Este lugar nunca mais. Não devemos ter chegado aqui. Tudo bem, Grenham. Você lidera, eu vou segui-lo. O ladino não parecia ter notado, ou talvez fosse melhor se ele não o fizesse. As baratas não estavam se movendo. Grenham olhou para as baratas que o cercavam. Considerando que suas antenas estavam se movendo muito ligeiramente, elas não estavam mortas, mas elas não se mexiam tanto. Isso cheirava a perigo desconhecido. Não, vocês não podem escapar. A voz de uma terceira pessoa soou. Quem está aí? Grenham e o ladino olharam ao redor em toda parte, mas não havia nenhum sinal de movimento em qualquer lugar. Ah, eu peço desculpas. Eu sou Kyoko, o encarregado deste território por Aissama. Prazer em conhecê-los. No sentido em que a voz veio, eles testemunharam uma cena estranha. Longe do enxame de baratas, algo estava tentando subir. E não estava no raio de modo que ele pode ser atacado por uma arma. O bandido calmamente poderia preparar seu arco e Grenham tentou obter sua funda e pedras, mas decidiu o contrário. Ele poderia correr através do enxame de baratas, chegando até a cintura, e cortá-los imediatamente. O que apareceu depois de subir através de todas as baratas era outra barata.
Mas era certamente diferente do resto de sua espécie. Essa barata tinha cerca de 30 centímetros de altura e ficava sobre duas pernas. Ela usava uma capa vermelha brilhante decorada com luxuosos fios de ouro ao redor da borda e uma pequena coroa dourada bonita em sua cabeça. Em sua perna da frente tinha um cetro com uma gema branca pura incorporada em sua extremidade. A coisa mais estranha de todas elas foi que, apesar do fato de que se mantinha em duas pernas, a cabeça estava olhando para Greenham e o ladino. Se um inseto comum ficasse em pé, a cabeça seria apontada para o céu. Mas o estranho ser que estava na frente deles não tinha nada disso. Greenham e o ladino trocaram um olhar e decidiram que Greenham seria responsável pela negociação. Depois de confirmar que o ladino tinha encaixado uma flecha e apontou para baixo, ele falou com Kyoko. Quem é você? Parece que você não me ouviu pela primeira vez. Gostaria que me apresentasse mais uma vez. Não, isso não é o problema. Greenham percebeu que isto não era o tipo de coisa para falar, nem perguntar. Eu vou ser honesto? Você quer negociar? Você quer uma troca. Eu sou muito grato a vocês dois, então não há nenhuma razão para não ouvir a sua proposta. As palavras misteriosas, sentindo-se grato, o deixava inquieto sobre o que exatamente o fez sentir-se grato, mas não era algo que eles poderiam se dar ao luxo de perguntar sob tal circunstância desfavorável. O que nós queremos é que você nos deixe ir ilesos deste lugar. Claro, isso seria algo que você deseja. Mas mesmo se você sair desta sala, você está atualmente no segundo piso da grande tumba de Nazarick. Devo informá-lo que seria extremamente difícil voltar acima do solo. 2 graus andar. Os olhos de Greenham arregalaram com essa palavra. Então a porta debaixo do mausoléu na superfície leva ao primeiro andar. Isso é incomum. Não, eu só queria confirmar isso. Desde que você foi teletransportado do primeiro andar, eu posso entender sua confusão. Olhando para Kyoko que estava acenando para o layout da estrutura, Greenham sentiu um arrepio correr por sua espinha, como se um pedaço de gelo o esfaqueasse pelas costas. Foi o medo decorrente da realização de sua teoria anterior estar correta. Em outras palavras, algo tinha, de alguma forma, usado magia de teletransporte como uma armadilha. Que tipo de magia seria e que tipo de habilidades mágicas que ela exige? Ele não era um Magic Caster, mas ele percebeu plenamente as implicações. É claro que você poderia nos dizer o caminho para fora do túmulo. Bem, não, nós não vamos pedir muito. Só vamos sair desta sala. Nós vamos dar-lhe o que quiser. É assim mesmo. Kyoko balançou a cabeça e parecia como se ele estivesse se concentrando no pensamento. Algum tempo se passou em silêncio absoluto. Então Kyoko assentiu como se ele entendesse e começou a falar. Eu já possuo tudo o que se poderia desejar em minha posse. Eu duvido que você seria capaz de fornecer algo que eu deseje. Kyoko parou Greenham, que estava prestes a falar, levantando sua perna da frente e continuou. Mas você parece estar confuso sobre o porquê que eu estava agradecendo-lhe mais cedo, então eu gostaria de lhe fornecer uma explicação. Você vê, meus bichos estão ficando cansados de canibalismo. Para você, que será o alimento que vai servir como a solução, eu dou meus agradecimentos mais uma vez. O que? No momento em que o ladino entendeu o que estava sendo dito, ele atirou a flecha. A flecha atravessou o ar, mas foi enrolada em torno de capa vermelha do Kyoko e caiu no chão. A sala começou a tremer. Sons de todas as direções aumentavam. A onda entrou em erupção. Era uma onda de um mar negro. Pode ser infeliz para vocês dois, mas agora é hora de tê-los como jantar. O maremoto gigantesco engoliu Greenham e o ladino. Foi realmente como se estivessem sendo arrastados pelas correntes.
Enquanto está a ser enrolado em torno no redemoinho preto, Greinion deu uma tapa nas baratas que conseguiram rastejar nas aberturas em sua armadura. Não havia nenhuma arma que iria funcionar bem contra uma horda de tais pequenos insetos, nem eles possuem um método para atacar com efeito em área. Era mais rápido usar as mãos do que qualquer outra coisa. Por causa disso, eles já haviam abandonado as armas que já haviam desaparecido. Ele tentou o seu melhor para lutar com as ondas ao seu redor descontroladamente, mas devido a inúmeras baratas em cima dele, ele mal conseguia se mover. Era um movimento que se assemelha a alguém se afogando. O único som que Greinion podia ouvir era a de inúmeras baratas rastejando. O ladino já tinha sido varrido e sua voz estava longe de ser ouvida. Não, era natural que Greinion não podia ouvir sua voz. O ladino não podia falar com todas as baratas que haviam em sua boca, garganta e estômago. Greinion sentia sensações de ardor dolorosas de todos os lugares no corpo. Foi a dor de baratas que tinha deslizado dentro de sua armadura lentamente corroendo ele. Parem! Greinion tentou gritar, mas foi imediatamente embargada pelas inúmeras baratas inundando sua boca e entupindo sua garganta. Ele tentou jogar-se com toda a força, mas as baratas mantidas rastejando a partir da pequena abertura da boca. Em seguida, elas amontoaram em torno de sua boca. Como se alguém tivesse entrando em seu ouvido, o som de farfalhar era persistente e alto o suficiente para lhe dar arrepios. Inúmeras baratas rastejando comiam seu rosto. Ele sentia dor nas pálpebras, mas ele não se atreveu a abrir os olhos. Era óbvio o que aconteceria se ele abrisse os olhos. Greinion entendeu o que iria acontecer com ele. A este ritmo, ele seria comido vivo por estas baratas vorazes. Eu não quero isso. Ele gritou em desespero e as baratas derramaram em sua boca mais uma vez. Eles rastejaram, tentando mover-se em sua garganta. Então, algo macio, uma sensação de algo caindo no estômago. Em seguida, a sensação repugnante de baratas se contorcendo dentro do seu estômago o fez querer vomitar. Greinion resistiu com toda a sua força. Ele não queria este tipo de morte. Ele tinha trabalhado pelo status que ele tinha alcançado com o único objetivo de mostrar a seus irmãos. Ele tinha recolhido dinheiro suficiente para viver confortavelmente sem ter que trabalhar mais. Graças à sua fama, ele poderia se casar com uma menina bonita que nunca seriam capazes de encontrar em uma aldeia regular. Ele tinha se tornado um vencedor na vida que agora tinha ultrapassado os irmãos que o tinham negado a sua riqueza e o chutaram para fora. Ele não queria morrer aqui. Abluargag. Eu vou voltar vivo. Ele gritou enquanto vomitava as baratas que tinha esmagado em sua boca. Você está resistindo muito bravamente. Então vou dar-lhe um pouco mais. Os gritos de Greinion foram enterrados debaixo do redemoinho preto em meros segundos. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Seus olhos se abriram. O que entrou em sua visão era um teto estranho. Foi feito com pedra e teve objetos brilhantes brancos embutidos nele. Ele tentou olhar ao redor para entender como ele chegou lá, mas percebeu que sua cabeça não iria se mover. Não, não era apenas a cabeça, mas ele não podia mover o seu corpo. Era como se algo estivesse amarrado em torno de seus pulsos, tornozelos, cintura e peito. Esta situação incompreensível o encheu de medo e ele queria gritar, mas algo estava preso em sua boca, para que ele não podia falar nem fechar a boca completamente. Quando ele tentou desesperadamente olhar ao redor forçando os olhos, uma voz falou. Oh meu Deus, você está acordado agora. Era uma voz gutural. Era difícil dizer se a voz pertencia a um homem ou uma mulher. O que apareceu em sua visão imóvel era um monstro nojento. Ele tinha o corpo de um ser humano, mas a cabeça de um polvo deformado. Os 6 tentáculos longos ligados à sua cabeça estendiam por todo o caminho até suas coxas. A cor da pele era branca leitosa, como a carne pálida de alguém que havia se afogado.
Em seu corpo inchado e cadavérico, ela tinha uma roupa feita com couro preto, que mal cobria as partes de seu corpo. O tecido foi embrulhado em torno de seu corpo como um fio de açougue amarrado a um pedaço de carne, isso só poderia ser descrita como grotesco. Se uma beleza usasse essas roupas, teria sido atraente, mas vendo um monstro como esse, era nauseante. Em cada lado havia 4 dedos com membranas. Tinha unhas compridas, com uma arte estranha e bizarra sobre eles. Este ser heteromórfico estranho apontou as pupilas leitosas e seus olhos azuis em direção a ele. Fufufu, você dormiu bem. HFF HFF, HFF HFF. Medo e pânico. Agarrado por essas duas emoções, ele só poderia soltar um ruído de respiração áspera. O monstro tocou seu rosto suavemente como uma mãe tentando acalmar uma criança assustada. Mas os sentimentos frios e moles da mão enviaram arrepios por todo o corpo. Teria feito todo o sentido se o cheiro pungente de sangue ou carne podre estivesse sobre ele, mas a criatura cheirava a flores aromáticas. Isso só amplificava o seu medo. Pobrezinho, e pensar que iria se encolher tanto. Não há necessidade de ter medo. O olhar do monstro foi em direção ao seu corpo mais baixo. A partir da sensação de ar em sua pele, ele percebeu que estava nu. Estou pensando se eu posso perguntar o seu nome. Ele bateu seu dedo delgado em seu rosto e inclinou a cabeça, enquanto pedindo. A pose teria parecido boa se ela fosse bonita, mas um monstro que parecia um cadáver afogado com uma cabeça de polvo evocava nojo e medo. O monstro sorriu para ele, que só podia mover os olhos. Os tentáculos cobriram sua boca e sua expressão mudou um pouco. Apesar disso, ele sabia que estava sorrindo porque o seu talão como olhos tinha diminuído. Fufu, você não quer falar certo. Que fofo. Não seja tão tímido. O dedo do monstro deslizou sobre o peito como se estivesse escrevendo alguma coisa, mas tudo o que podia sentir era o medo que sentiu como se seu coração estava sendo rasgado fora. Onei-san irá dizer-lhe o seu nome em primeiro lugar. Era um tom sedutor e uma doce voz que soava como se marcas de coração seriam postas para fora delas. Eu sou a coletora especial de informações do grande túmulo de Nazarick, Neuronist. Eles também me chamam de o interrogador. Os longos tentáculos se contorceram além e revelou uma boca circular em sua base do tentáculo. Em meio a fileiras de dentes afiados, um tubo que se assemelhava a uma língua saiu. Ele realmente parecia uma palha vermelha. Eu vou sugá-lo a seco com isso um pouco. O que ele quer dizer com sugar? Ele tentou mover seu corpo em pânico, mas foi firmemente apertado para baixo. Agora. Você foi capturado por nós. Isso era certo? Sua última lembrança era de Greyon e o ladino desaparecendo na frente dele. Então ele desmaiou e acordou nessa situação. Você deve saber onde você está, certo? Neuronist riu antes de continuar. Esta é a grande túmulo de Nazarick. O lugar onde o último dos 41 seres supremos, Mumon quero dizer Aissama, reside. É o mais santo dos lugares. Em Usawa. Sim, Aissama. Neuronist entendia perfeitamente, apesar de sua incapacidade de falar corretamente e deslizou sua mão por sua pele. Um dos 41 seres supremos. Ele governou sobre os outros seres supremos no passado, e ele é muito, muito legal. Se você olhar para ele uma vez, você vai querer jurar lealdade de todo o coração, também. Se Aissama me chamasse até sua cama, eu não me importaria de oferecer a minha primeira vez para ele. Ela mexeu-se, não, sacudiu como se ela estava envergonhada. Ei, você quer ouvir alguma coisa? Como uma menina tímida que joga com seu dedo, ela traçou letras em todo seu corpo nu. Era uma vez, Aissama que estava olhando para o meu corpo. Era um olhar de um homem que escolheu o alvo de caça. Então ele virou o rosto, como se envergonhado.
Isso fez meu peito apertar e causou arrepios em minha volta. Ele parou de repente e trouxe seu rosto mais perto, como se tentasse olhar profundamente em seus olhos. Ele tentou com todas as forças fugir da face grotesca, mas ele não podia mover seu corpo. Mesmo que a pirralha da Charlotte Albedo abóbora feia estivesse mendigando a atenção de Aissama, eu ainda sou mais atraente. Você não acha? Vevzitak WNPHU, sim, eu também acho. O que aconteceria se ele se atrevesse a discordar? Esse medo o forçou a grunhir seu acordo abafado. Neuronist bateu as mãos e olhou alegremente para o ar. Parecia um fanático orando ao céu. Fufufu, você é um bom menino. Ou você está dizendo os fatos como eles são. Mas por que Aissama não me chama? Aissama. Mesmo a sua abstinência é incrível. A maneira como seu corpo tremia de alegria, lembrava os movimentos de uma minhoca gigante se contorcendo. Ah, isso faz com que meu corpo se sinta eletrificado. Ara, me desculpe. Eu estive falando apenas sobre mim. Não me importo. Neuronist ignorou seus pensamentos e continuou. Agora, devo dizer-lhe sobre o seu destino. Você sabe o que um coral é? Ele piscou com a pergunta inesperada. Olhando para a sua expressão de surpresa, Neuronist assumiu que ele não sabia o que era um coral e o explicou. Um coral é um grupo de pessoas que cantem nos louvando o amor e glória de Deus. Eu quero que você se torne um deles, juntamente com todos os seus amiguinhos. Se isso era tudo, então não era muito. Ele não estava muito confiante no seu canto, mas ele não estava surdo também. Mas foi esse monstro realmente falando de algo como cantar. Ele não conseguiu esconder a sua inquietação que subiu como a maré e olhou para Neuronist. É isso mesmo, um coro. Mesmo tolos como você que não juraram lealdade a Aissama podem dedicar suas vozes para cantar seus louvores. O objetivo é um coro. Ah, como é eletrizante! A música gospel de Neuronist dedicada a Aissama. A propagação de cor nebulosa em seus olhos revoltantes. Isso era porque estava animado com seus pensamentos. Seus dedos mexeram como vermes. Fufufufu, agora eu vou apresentá-lo para aqueles que irão apoiá-lo em seu coro. Como se tivessem sido esperando em um canto, várias figuras vieram à tona. Ele parou de respirar no momento em que os viu. Era óbvio que eles eram criaturas do mal. Aventais pretos de couro que se agarravam firmemente às suas figuras. Sua pele pálida era medonha, quase transparente, e as veias roxas eram visíveis, como se seu sangue fosse roxo. Eles usavam umas máscaras de couro preto apertadas sem aberturas visíveis, o que o deixou curioso como eles podiam ver ou respirar. Seus braços eram longos também. Eram cerca de 2 metros de altura, mas seus braços eram longos o suficiente para alcançar seus joelhos. Cada um deles tinha um cinto em sua cintura, com inúmeras ferramentas pendurado neles. Havia 4 deles no total. Eles são torturadores. Eles vão ajudar-me a ajudá-lo a cantar uma bela canção. A premonição perigosa. Ele finalmente percebeu o que se entendia por cantar e lutou para escapar. No entanto, ele ainda não conseguia se mover. Não adianta. Isso não se romperá com sua força. Eles irão lançar magia de cura mais e mais, para que possamos obter muitas oportunidades para praticar. Neuronist disse isso como se estivesse estendendo a mão de misericórdia para ele, mas ela fez isso com o mais maligno dos tons. THND do humus. Não faça isso. MMM. Por que você diz isso? Você quer que a gente pare? Neuronist perguntou baixinho para o homem que tinha lágrimas escorrendo de seus olhos. Em seguida, os 6 tentáculos se contorcerão. Escute bem. Porque ele permaneceu conosco, que fomos criados pelos 41 seres supremos, fomos autorizados a existir. Nossa existência é para servi-lo.
Você acha que vamos mostrar mesmo um pingo de misericórdia com alguns ladrões sujos que trouxeram lama para esse lugar santo? Está falando sério? Você realmente acha isso? Alfliho GWPPH. Eu realmente sinto muito. Certamente. O arrependimento é uma coisa valiosa. Neuronist pegou uma haste fina de algum lugar. Na extremidade da haste tinham cravos que tinham cerca de 5 milímetros de comprimento. Vamos começar com isso. Neuronist gentilmente explicou cada pequeno detalhe para o homem que não entendia nada sobre a ferramenta. Meu criador costumava sofrer de um pequeno problema chamado de pedras nos rins. Para homenagear a isso, vamos começar com isso. Desde que se tornou tão pequeno, eu não acho que nós vamos ter muito problema colocando-o em você. THND do humus. Neuronist posicionou o seu rosto mais perto do homem que estava gritando pela descoberta do que iria acontecer com ele. Nós vamos passar um longo tempo juntos. Você não deve começar a chorar, porque isto é apenas o começo. Parte 3. Apesar de cada equipe escolher seu próprio caminho no cruzamento, suposição infundada de Eruya que os inimigos mais fortes estariam na parte mais profunda do túmulo foi por isso que ele escolheu para continuar em frente. Ele se deparou com inúmeros cantos e portas de pedra, mas ele silenciosamente pisou. Na verdade, ele estava entediado que não havia nada acontecendo. Nenhum único monstro, nenhuma armadilha. Talvez ele escolhesse o caminho errado. Eruya pensou que, como ele estalou a língua. Mova-se, malandrinha. Ande mais rápido. Eruya ordenou a elfa que estava andando 10 metros à frente dele em uma voz forte. A elfa tinha parado de vez em quando, mas, segundo a ordem, ela tremeu um pouco e começou a andar novamente. Ela estava andando continuamente desde que ela entrou no túmulo. Ela teve sorte até agora, mas se houvesse quaisquer armadilhas à frente, ela iria morrer com certeza. Ao invés de procurar armadilhas, seu tratamento era mais semelhante à forma como as iscas eram usadas pelos mineiros. A equipe de Eruya possuía Eruya e 3 escravas elfas com habilidades distintas, Ranger, Clérigo e Druida. Usando alguém que possuía habilidades de detecção como uma isca era uma ordem razoável para dar. Mas Eruya tinha suas próprias razões. Ele simplesmente estava se cansando da elfa que estava andando em sua frente. Muitos ficariam surpresos se eles ouvissem isso. Não por razões morais, mas por razões monetárias. Escravos da teocracia Slane não eram baratos. Especialmente elfas, cujos preços variaram drasticamente dependendo de sua aparência ou habilidades. Elfos eram normalmente caros o suficiente para fazer os olhos pularem de fora e foram negociados a preço muito além das capacidades de uma pessoa média. Um elfo com habilidades iria para o mesmo preço que uma arma imbuída de magia especial. Mesmo para Eruya, não eram algo que ele poderia comprar à toa. Mas desde que Eruya pegava os pagamentos da equipe Temu para si mesmo, ele poderia compensar as perdas rapidamente se as missões ocorressem bem. Assim, ele não se importava se uma delas morressem depois de ele se cansasse delas. Da próxima vez, eu deveria obter uma com seios maiores. Eruya pensava enquanto olha para a parte de trás da elfa que caminhava lentamente em sua frente. Eu gosto de como elas gritam quando eu aperto seus peitos duros. Porque esta missão foi uma operação conjunta entre várias equipes, ele não poderia ir para a cama às elfas por alguns dias. Ninguém teria-se motivos para reclamar se ele o fizesse, mas o ciúme poderia desencadear todos os tipos de eventos desagradáveis. Eruya tinha bom senso suficiente como um trabalhador para perceber que tipo de perda nos lucros esses problemas poderiam dar. Reprimindo a sua luxúria, Eruya abrigou pensamentos alternativos. Não, talvez eu devesse ter alguém como essa mulher. O que veio à mente de Eruya era um membro da Foresight. A meia-elfa que tinha olhado para Eruya com os olhos cheios de ódio. Ela era realmente uma mulher irritante.
Havia uma pequena menina a seu lado em que o partido, mas Eruia poderia entender que a criança pequena não podia deixar de olhar para ele com hostilidade aberta. Era comum que as mulheres não entendessem os desejos dos homens, e especialmente para alguém de sua idade, seria compreensível para ela ter um certo desdém para atos sexuais. Mas não era aceitável para formas de vida inferiores a olhar para os seres humanos com esses olhos. Apenas o pensamento trouxe a raiva no rosto de Eruia. Eu quero bater nessa garota chata até que ela não possa resistir mais. Para escravos elfos, eles foram tratados com todos os tipos de métodos antes de ser entregue ao cliente. Não havia maneira de que escravos elfos pudessem mostrar muita resistência. Por outro lado, se ele buscasse uma meio-elfa, ela iria resistir como um animal louco. Para Eruia, não será difícil de quebrar e conquistar a besta, mas ele não estaria incólume e ele não tinha muita confiança na sua capacidade para subjugar a presa viva. Enquanto ele estava imaginando batendo Imia em torno de sua cabeça, ele não percebeu que a elfa que estava liderando o caminho tinha parado. Quem lhe disse para parar? Continue caminhando. Soluço. Yaga ouviu um barulho de lá. Um barulho. Eruia concentrou-se na sua audição enquanto franzia a testa para a elfa. O silêncio era quase ensurdecedor. Eu não ouvi nada. Normalmente, ele teria batido nela, mas elfas tinham audição superior que os seres humanos. Mesmo se Eruia não conseguisse ouvir nada, havia uma boa oportunidade das elfas poderem ouvir alguma coisa. Para confirmar, ele perguntou às duas ao lado dele. E vocês? Vocês ouviram? Se sim. Eu posso ouvi-lo. É como o som do bater de metal contra metal. É assim mesmo. Não havia nenhuma maneira de um som tinindo metálico ocorresse naturalmente. Deve haver alguém fazendo esse barulho. Em outras palavras, a primeira oportunidade para a batalha desde que entrou no túmulo. Ele tornou-se animado com o pensamento. Vamos para o lugar de onde o som vindo. Sim. Com a escrava elfa liderando o caminho, ele se dirigiu para o lugar que o som estava vindo. Logo, Eruia podia ouvir os sons metálicos também. Foi acompanhado pelo som de algo duro golpear algum outro material duro e os gritos de batalha. Bem, eu acho que é apenas os outros trabalhadores. O túnel não parecia se dobrar em qualquer ponto, mas acho que vamos correr em outra equipe. Era como se alguém derramasse um balde de água fria em sua excitação. Ele suspirou como se tivesse perdido toda a motivação. Bem, eu acho que não importa. Eu posso lutar como seu reforço. Quando Eruia alcançou onde o som estava vindo, ele tinha uma sensação estranha. Foi anormal para uma batalha. Foi como? Sua curiosidade foi respondida quando ele virou a esquina. Era uma sala bastante grande, grande o suficiente para ter dezenas de pessoas correndo livremente. Dentro havia 10 lizardmen vestindo armaduras magníficas. Todos usavam colares ao redor do pescoço, cada um com uma corrente quebrada pendurada fora dele. Eles estavam balançando espadas para o outro. Eles golpeavam com bruscos gritos e trocaram golpes cheios de determinação. Ele estava ocorrendo em toda a sala. Apesar de ter uma aparência de uma batalha feroz, Eruia poderia dizer que isto era apenas para praticar. Ele confirmou que, uma vez que parou de balançar suas espadas quando o grupo de Eruia entrou na sala. Um dos outros na sala foi uma enorme figura de uma torre-escudo gigantesca, vestindo uma armadura preta completa com decorações que pareciam como se estivesse coberta de vasos sanguíneos. E a última pessoa foi a última coisa que seria mais preciso. Era uma besta gigantesca coberto de pelo prateado, com a sabedoria brilhando fora de seus olhos. Você finalmente chegou, intruso dono. Havia um monte de monstros irritantes entre os que sabiam falar. Bestas mágicas tendiam a atacar usando a força física, mas os mais inteligentes, muitas vezes usavam magia. Eruia sabia que era um gênio na arte da espada, mas ele não estava tão confiante em magia.
Ele reforçou a sua coragem e o seu coração para o Magic Caster. E você? Não havia necessidade de perguntar. Se ele estava esperando aqui, então seria algo para defender o túmulo. A única questão era a quão forte era. A partir da aparência, ele poderia ser o dono da tumba. Se ele derrotasse esta besta, a sua contribuição seria superior. Isso significaria que sua equipe seria a melhor de todas as equipes no trabalho. Desde que Atemu era praticamente herói por si mesmo, isso significaria que ele seria o melhor trabalhador. Mesmo a sorte era uma qualidade importante para um trabalhador. Meu rei me ordenou a enfrentá-lo aqui. Era suposto para mim testar isso e aquilo, mas você não parece ser um adversário muito forte. Sentia-se desapontado e irritado ao mesmo tempo. Decepção com o fato de que o animal era nada além de um cão de guarda e aborrecimento do fato de que estava subestimando ele. E pensar que isso seria assim, mesmo antes de trocar golpes. Você? Sim. A elfa tremeu quando ele a chamou com uma voz baixa. Eruia sentiu satisfação com a visão. Esse era o tipo de atitude que deve mostrar para ele. Mesmo que tinha sido apenas alguns dias, depois de passar algum tempo com Momon, a quem todos olhavam com respeito, tornou-se mais generoso. O que é esse monstro? Eu sinto muito, mas eu não sei que monstro é. TSK, inútil. Ele atingiu a elfa inútil com a bainha da espada. Eruia ignorou a elfa que estava caída no chão pedindo desculpas repetidas vezes para estudar a besta. Devido ao seu tamanho, cara a cara com o monstro parecia ser uma desvantagem, mas os monstros eram geralmente bom. E Eruia tinha matado muitos monstros sem quaisquer problemas. Sentia-se tolo, porque estava com medo nem por um momento, apenas porque esta era uma besta que nunca tinha visto antes. Havia sempre a necessidade de ser cauteloso, mas ser muito cauteloso e com medo, era algo incompetente para ele. Eu vou fazer você mais uma pergunta. O que faz você pensar que você pode ganhar contra mim? Eu posso dizer que você é fraco apenas com um olhar. Eruia franziu a testa e pegou sua espada com força. Parece que seus olhos são inúteis. Devo guardá-lo para você. Você pode certamente tentar. Mas minhas ordens dizem que eu não me importo se você matá-lo aqui mesmo. Então, por que não começamos? Esse tom calmo. Ele irritou Eruia mais uma vez. Ele queria balançar sua espada sem dizer nada, mas correr para a besta que não parecia preocupada, julgando-o parecer o mais fraco. Então se conteve e zombavam dele. Então, assim será, besta. Então por que você está apenas em pé assim? Você não quer preparar as elfas ali. Não há necessidade. Falando nisso, você não quer preparar os lagartos em pé atrás de você. Ah, eles vão ficar bem. Eles só estão aqui para observar a batalha deste rei. Não se preocupe com eles. Você é corajoso para jogar fora sua única chance de vitória. Eu sou muito grato para o seu louvor. Sarcasmo não trabalha nele. Talvez fosse inteligente o suficiente para falar, mas não tão inteligente. Enquanto Eruia estava pensando, a besta contraiu seus bigodes e falou. Mas eu pretendo matá-lo sem qualquer misericórdia, então eu espero que você lute com toda a sua força. Como eu disse antes, este é um teste dado a mim também. Um teste? Um teste para um cão de guarda. Ou é um teste para ver se eu tenho melhorado como um guerreiro. Agora, você está pronto para começar. Vou deixar as elfas atrás de você sozinhas e enfrentar só você por agora. Como quiser. O nome deste rei é Ansuki. Vá para o outro mundo lembrando o nome de quem o matou. Diga seu nome. Eu não tenho nome para dar a uma mera besta. Então vou te apagar da minha memória como um tolo sem nome. A figura gigantesca saltou para frente. Foi um movimento incrivelmente ágil, considerando seu tamanho.
Um guerreiro medíocre teria sido esmagado pela pressão da sua abordagem e levado danos maciços da abordagem. Eu sou diferente daqueles perdedores. Eruya interceptou o ataque de Ansuki e deslizou para o lado sem mexer os pés. Era a versão melhorada de artes marciais chamadas Shukushi, o Shukushikai. Originalmente, Shukushi poderia ser utilizado para reduzir a distância do inimigo, no entanto, esta versão permitia ao usuário mover-se livremente em qualquer direção. Parecer estar correndo sem mover os pés parecia estranho, mas era extremamente útil. Esquivando vai mudar o seu centro de gravidade e quebrar o equilíbrio. No entanto, se um não precisa se mover, a fim de esquivar, então pode atacar imediatamente com toda a força de sua parte inferior do corpo. Tchat! Sua espada virou para baixo. Ifenkeut! Eruya voou de volta como se tivesse saltado fora o corpo de Ansuki. Era um corpo extremamente duro. O que parecia pelos prateados pareciam estranhamente duros e metálicos, e Eruya sentiu como se tivesse sido atingido por uma massa. Ele quase perdeu a consciência no momento do impacto. No momento em que caiu no chão, inconsciente, Eruya verificou todo o seu corpo para ver se ele poderia se mover. Ele tinha contusões menores, mas parecia ter alguns ossos deslocados. Ele poderia lutar. Assim que Eruya se levantou, ele localizou Ansuki e preparou-se para receber sua investida, mais uma vez, estendendo sua espada. Algo pegajoso flui de seu nariz. Quando ele o limpou, ele confirmou que era sangue como ele esperava. Desgraçado! Ansuki assistiu Eruya, que estava tentando ficar de pé, com os olhos calmos. Seria mais correto dizer que Ansuki estava observando ele. Era diferente do olhar típico de um animal pensando em coisas como posso comê-lo. Ou posso ganhar contra ele. Aqueles eram os olhos de um guerreiro que estava tentando determinar o melhor método de lutar pelo golpe que trocaram mais cedo. Eu sou um boneco de testes para ver se um monstro amadureceu como um guerreiro. Ninguém mais, além de mim. Parecia tão desagradável como sempre, mas considerando a sua agilidade, ele teve que admitir que não era um monstro normal. Dentro de uma fração de segundo, este monstro havia previsto que ele iria tentar flanquear o seu ataque, e lançou um ataque com seu corpo no ar. Não foi um ataque particularmente poderoso, mas só poderia ter adquirido esse tipo de resposta após um treinamento extensivo. Então, ao que parece, na verdade. Se isso continuar, eu poderia facilmente vencer. Oh, por favor, não coloque qualquer atenção a este rei. Este rei nunca viu um ser humano que poderia ganhar de mim. Você deve guardar as suas palavras até o fim. Ao contrário de uma mera besta, um guerreiro pode usar artes marciais. Eruya pensou que poderia ganhar sem mostrar suas técnicas. É por isso que ele estava segurando de volta, mas agora ele tinha de levar a sério. Artes marciais. Ability Boost, Greater Ability Boost. Estas eram as artes marciais que ele tinha mais orgulhoso. Especialmente Greater Ability Boost, que era algo que uma pessoa do nível de Eruya poderia aprender. Eu sou um gênio porque eu sou capaz de aprender algo como isto. Eu sou forte. Eruya girou sua espada e podia sentir que o movimento era leve e suave. A espada moveu exatamente como ele havia imaginado. Eruya sorriu cinicamente. A próxima rodada seria dele. Eu fui ensinado a manter uma distância quando tiver certeza da força do adversário, mas eu tenho que lutar como um guerreiro. Eu suponho que não deva ser evitado. Ansuki apoiou-se em suas duas patas traseiras e ficou em guarda. Você vai se aproximar de corpo a corpo. Devo receber o seu ataque. Não olhe com desdenho para mim, besta. No momento em que entrou em seu alcance, Eruya lançou seu ataque. Ansuki mal desviou o golpe de espada aumentado com Greater Ability Boost usando suas garras. Ou melhor, seria mais exato dizer que tentou desviar da investida, porque a espada ainda estava indo para seu braço.
No entanto, a espada havia perdido sua força depois de bater nas garras e não conseguiu cortar a pele endurecida e a carne por baixo. Eruya não retraiu sua espada e imediatamente empurrou-a para os olhos de Ansuki. Alguns monstros conseguiam endurecer as pálpebras, podendo desviar até mesmo espadas imbuídas de ki ou aura. Mas Ansuki não parecia possuir qualquer coisa assim. Foi por isso que Ansuki não permitiu que o ataque acontecesse. Ansuki desviou, girando seu corpo em volta e balançou a cauda ao mesmo tempo. Eruya bloqueasse a cauda com sua espada, mas a forca do choque anestesiou seus braços. Kagagaurki. Ele viu Ansuki girando em torno de si mais uma vez. Isso significava que ele iria golpeá-lo com o mesmo tipo de força novamente. Eruya saltou para trás. Ele não podia determinar exatamente quando a cauda iria passar, mas havia planejado reduzir a distância com Shukushikai no momento em que ela passasse. Mas a cauda, que deveria passar por ele, parou em pleno ar. Urki. Era uma finta. Entretanto, Ansuki tinha recuperado a sua postura e retraído sua cauda também. O rosto de Eruya se contraiu com o fato de que ele perdeu uma oportunidade para atacar. Ele podia ver que a cauda e o corpo se moviam quase independentemente um do outro. Não era como a cauda de um rato, mas podia se mover de forma independente como a cauda de serpente de uma quimera. Você pode usar o rabo livremente, também. Eruya registrou os detalhes do monstro chamado Ansuki em sua mente e atacou. Ansuki, que estava esperando por uma abertura, correu para interceptar o ataque. Espadas e garras entraram em confronto. Eruya foi o primeiro a ser ferido durante a troca de golpes. Ansuki, que poderia atacar com duas garras, teve uma vantagem em seu número de ataques contra Eruya, que usou apenas uma espada. O combate corpo a corpo estava se tornando desvantajoso para Eruya. Apesar de ter levantado o seu desenvolvimento físico, Ansuki continuou ganhando. Se esse era o caso, ele retirou-se imediatamente com Shukushikai. HMPH, é o que eu digo. Antes que Ansuki pudesse persegui-lo, Eruya aproveitou a oportunidade, levantou a espada no ar e girou para baixo. Voidkutter. O golpe cortando o ar voou em direção a Ansuki. Ansuki se abrigou para proteger seu rosto e o ataque foi refletido pelo seu pelo. O ataque causava menos dano quanto mais longe o alvo estava. Seria difícil de infligir danos significativos com isso. Mas parece que você não pode bloqueá-lo. Esta é a diferença entre um mero animal e um ser humano. Este é certamente preocupante. Eruya usou Voidkutter repetidamente. A pele de Ansuki era dura e difícil de cortar. É por isso que Eruya alvejava a sua cara e usava a arte marcial repetidamente. Ansuki permaneceu enraizado no local, mas falou através da pequena fenda entre as patas que cobriam seu rosto. Espere um momento, por favor. Você está tentando implorar por sua vida. Como o esperado de uma mera besta. Não é que é tão irritante. Dentro da boca deste rei está eu desisto. Ele não conseguia entender. Eu acho que é esperado para um ser humano não entender o que um animal está dizendo. Parece que ele está prestes a descobrir agora. Tão alto e irritante. Vamos acabar com isso. Venha. Ansuki não possuía um método de ataque à distância, por isso tentaria reduzir a distância de todo jeito. Isso era o que Eruya estava pensando. Seria difícil para infligir dano crítico com o Voidkutter, por isso ele precisava de um golpe direto para entregar um golpe mortal. Quando Ansuki mostrasse o seu rosto como uma besta faz, ele iria fixá-lo para baixo com uma arte marcial mais forte do que Voidkutter e atacar sua face a queima-roupa e vencer. Eruya sorriu cruelmente, certo de sua vitória, rabo de Ansuki mudou e... Guialala. A cauda bateu no ombro de Eruya como um chicote em velocidade inacreditável. As armaduras do ombro dobraram e a carne se tornou celulose.
Ao mesmo tempo, o som de ossos se quebrando podiam ser ouvidos e a dor corria por seu corpo com a velocidade de um raio. Foi muito doloroso, Eruya cambaleou para trás enquanto babando. Atrás de Ansuki, a cauda de serpente se contorceu. Ela foi estendida em um comprimento anormal. Minha cauda era muito forte como esperado. Foi por isso que eu tentei terminar com apenas um combate corpo a corpo. Não é bom. Eruya mal conseguia gritar. Se ele recebesse outro golpe como esse, ele perderia. Vocês. O que vocês estão fazendo paradas em pé, idiotas? Usem a sua magia. Curem-me. Eu disse a vocês para me curarem. Rápidas, escravas estúpidas. Façam isso agora. Uma das elfas começou o lançamento de seu feitiço quando Eruya gritou com elas. A dor no ombro desapareceu no nada. Mas lancem feitiços de melhorias. Aprimoramento da capacidade física, magia de impulsionar temporariamente a espada, endurecimento de pele, realce de habilidade sensorial. Enquanto numerosos feitiços eram lançados para melhorar Eruya, Ansuki assistia em silêncio. Com tanta magia de reforço a ele, um sorriso voltou ao rosto de Eruya. Poder esmagador percorria seu corpo. Ele nunca tinha perdido depois de receber tantos feitiços de melhoria. Não importava que tipo de inimigo fosse. Comparado ao seu estado normal, ele agora balançava sua espada com extrema rapidez. Ele estava confiante de lutar uniformemente agora. Uma vez que um monstro e um ser humano têm diferentes capacidades físicas, eu vou preencher a lacuna com isso. Eu estava pensando em lutar contra todos vocês, desde o início, por isso não faz muita diferença para mim. Este rei estava pensando que ele vai finalmente ter uma boa luta. Papo furado. Eruya investiu. Ele iria esmagá-lo com o poder esmagador que flui através de seu corpo. Ele não deixaria essa besta falar mais besteiras. Enquanto estava usando Shukushikai, lançou Voidkutter para mantê-lo ocupado. Pegue isso. Ele balançou sua espada com um grito. Se a pele era dura, eu só tinha que bater mais forte para cortar. Tome os Lashignustrick deste rei. Algo afiado atingiu seus braços, que estavam mantendo sua espada levantada. Algo voou no ar e atingiu o chão, com um som líquido como um saco molhado, acompanhado por o barulho de metal. Eruya não entendia. Seus dois braços, que estava segurando sua espada, tinham desaparecidos. Apesar das feridas jorrando sangue e dois tocos cortados no tempo com o seu batimento cardíaco, ele ainda não entendia. Eu podia ver os dois braços segurando sua espada no chão, junto com a dor que crescia gradualmente, até o restante de seus braços. Quando ele olhou para eles, Eruya finalmente percebeu o que tinha acontecido. Cambaleando para trás Ansuki, Eruya gritou em voz estridente. Meus braços! Cure-os! Eu disse para curá-lo agora. O que vocês estão fazendo aí paradas? As elfas não se mexiam. O que reflete em seus olhos nublados foi a alegria secreta dos abusados. Bem. Sucesso. Finalmente posso usar artes marciais. Agora eu posso finalmente receber elogios de meu senhor. E Eruya fez um grito enlouquecedor. Para seres humanos, que viviam neste mundo com criaturas muito mais fortes que eles, eram destinados a viver com dores constantes em suas aventuras. Ele tinha sofrido muita dor até agora. Ele tinha sido atingido por um raio, queimado em fogo, congelado com gelo, quebrou os ossos, mordido com presas, foi cortado e esmagado. Mas ele nunca tinha perdido seus braços. Perder uma arma neste mundo significava morte certa. Ou melhor, ele estava confiante de que poderia sair de qualquer situação, se ele tivesse a sua arma. E agora essa confiança tinha sido esmagada. Foi a primeira vez que Eruya tinha recebido um choque tão grande desde que ele nasceu. Meus braços! O que vocês estão esperando?
O sangue jorrou profusamente e ele podia sentir seu corpo ficar mais frio e mais pesado, começando pela região ferida. As elfas simplesmente sorriam largamente para os gritos de Eruia, que pareciam com o som de um sino rachado. Eruia não sabia como expressar o turbilhão de emoção dentro dele, mas ele podia ouvir uma voz que poderia ser descrito como misericordiosa. Eu realmente te agradeço. Eu não gosto de infligir dor desnecessária, por isso vou acabar com isso aqui. SCCCHK, algo cortou através do ar. Pouco depois, um choque atingiu seu rosto. Era o tipo de dor que sentia como se tivesse quebrado todos os ossos do seu corpo e foi o suficiente para fazê-lo esquecer seus braços. Essa foi a última dor que Eruia sentiu. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Com metade de seu rosto desaparecendo, o cadáver entrou em colapso. Ansuki virou a cabeça e, lentamente, recuou. Se ficasse perto do cadáver, as elfas seriam cuidadosas e não se aproximariam do cadáver. As elfas pareciam ser Magic Casters, mas poderiam decidir usar a espada de Eruia para lutar. Ansuki não tinha vontade de impedi-las de fazê-lo. Agora, você deseja lutar conosco? Ansuki murmurou suas palavras com surpresa. As elfas estavam chutando o cadáver, que Ansuki assumiu que era seu companheiro, com escárnio em seu rosto. O que é isso? É este o modo élfico de enterrar os mortos? Ansuki duvidava que como elas falavam. Nos seus olhos nublados e mortos tinham faíscas de ódio. Só poderia ser uma raiva transbordando. Isto é verdadeiramente problemático. A ordem tinha sido a usar as habilidades que tinha aprendido até agora sobre os intrusos e mostrar os resultados do treinamento. Mas, se ele lutasse com um inimigo sem vontade, poderia realmente ser considerada, mostrando o resultado do treinamento. Se elas pelo menos se levantassem para lutar, teria sido melhor do que nada. Ouvi dizer que provocação é uma boa estratégia, bem? O que eu devo dizer? Eu não sei. Eu acho que não pode ser ajudado. Vou esperar para as ordens de meu senhor. Mas... Ansuki virou-se para enfrentar quem estava julgando a batalha. Como foi, Zarius o dono? Eu passei. Sim, foi maravilhoso. A arte marcial definitivamente foi ativada. Ansuki sorriu brilhantemente para o guerreiro que havia lhe ensinado a arte marcial. Esta é verdadeiramente uma ocasião de alegria. Em seguida, vamos finalmente começar com o treinamento de combate, enquanto vestindo a armadura. Isso seria o próximo passo. Vamos começar com a armadura leve primeiro e depois passar para os mais pesados. Ansuki não usava a armadura até agora. Parecia muito estranho e era difícil de se mover livremente enquanto usa. Não havia muitos problemas ao executar normalmente, mas em combate, ele perdia o seu equilíbrio quando balançava o rabo e não podia atacar com precisão. É por isso que Ansuki aprendeu com os Lizardmen e imitava a sua formação para aprender a lutar. Por favor, assista a Ansuki ficar mais forte para o meu senhor. Quanto tempo levaria para que eu pudesse me chamar de guerreiro corretamente? O Ansuki Warrior. Vamos ver, se é o Ansuki-san, você seria capaz de chamar-se de um guerreiro em cerca de um mês, não, 2 meses. Tanto tempo? Eu acho que é bastante curto. Ansuki-san, que normalmente leva cerca de 1 ano para aprender artes marciais. Considerando-se que, você está aprendendo muito rápido. Outro Lizardman ao lado Zariusu, Zenberu, falou. É assim mesmo. Isso é certo? Experiência de combate real, cura quando você está ferido, lutando com adversários mais fortes com feitiços de melhorias, etc. Pode ser uma formação infernal, mas obtém resultados. Ansuki estremeceu. O resto dos Lizardmen fez isso também como eles se lembraram a sua formação até agora. Como eu deveria colocar isso? Espero que isso não seja o tipo de treinamento que nos leva ao alcance da morte.
Pessoalmente, eu sinto que você fica mais forte, mais rapidamente em situações de vida ou morte, mas eu acho que todo mundo é diferente. Além disso, se o marido recém-casado morresse, vai ser muito triste. Oh, agora lembre-se que você se casou. Sim, e ela parece estar grávida. Como esperado de um guerreiro habilidoso, sua precisão é alta. Quantas vezes é preciso? Apenas 2 ou 3 vezes. O punho de Zariuso atingiu Zenberu. O suficiente. Se não começar a treinar novamente, vamos ter uma boa bronca. Além disso, o que dizer daquelas elfas? Não seria bom deixá-las assim. As elfas que estavam chutando o cadáver simplesmente caíram no chão como bonecos com suas cordas cortadas. Não havia um indício de vontade de lutar, de modo que Ansuke decidiu esperar pelo comando do mestre, a menos que elas tentassem escapar.